boa tarde, tudo de bom para você estar no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você conosco todas as tardes. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante sério e que diz respeito, na verdade, a todos nós, porque nós precisamos estar cada vez mais preocupados com o futuro, com as crianças, com os adolescentes que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. Será que o ambiente para eles na internet é agradável? Mas mais do que isso, será que os jogos online fazem bem? Na verdade, a gente já sabe que não. As pesquisas mostram isso, a reação das crianças também, dos adolescentes também. Nós temos visto isso nas redes sociais, vídeos que nos deixam horrorizados, que é impossível colocar aqui para você. Tamanho número de palavrões que são falados, o desrespeito aos pais. Mas até onde nós podemos chegar? O que nós podemos fazer para coibir? E mais importante, como é que nós salvamos essas crianças de algo que nós não gostamos de falar e tampouco de admitir, que é o vício, principalmente em Roblox. E nós podemos falar o nome desse jogo, porque é um jogo que tem chamado a atenção no mundo inteiro. Na Califórnia, por exemplo, um grupo de pais já tem se manifestado judicialmente para tentar coibir o Roblox naquela região. Aqui no Brasil, nós temos visto também essa conscientização começando pelo número mesmo de vídeos que nós temos visto na internet e daquilo que está acontecendo. Você vai conhecer um exemplo real do que acontece quando esse descontrole sai das telas e vai para o dia a dia, que é o que tem acontecido demais. E é um alerta para você. Pode ser que você pense que não aconteça na sua casa, você nem está sabendo que o seu filho realmente está tão envolvido com aquilo ali que parece, tem toda uma capa de um jogo, entre aspas, normal, mas não é, e você vai entender por quê. Nós temos especialistas para falar sobre isso também. Antes eu quero agradecer ao Rodolfo, do Le Mise en Place, que montou essa mesa linda para os nossos convidados. Muito, muito obrigada. Sempre uma alegria. Rodolfo, nosso parceiro de tantos anos, que esteve com a gente, vai estar agora também na segunda edição do nosso 20 Pronto. Muito obrigada pelo carinho do Rodolfo e também da Sodier Doces, que sempre prepara os bolos deliciosos para os nossos convidados. Muito obrigada, dona Cleusa, para agradar os nossos convidados, porque eles merecem. Saem da casa deles para estar aqui conosco, para nos ajudar a ensinar melhor assuntos que são tão importantes e que nós precisamos cada vez mais elucidar. Antes de começar a falar com os nossos convidados, quero te convidar para estar conosco na Marcha para Jesus, que é no dia 4 de junho. Mas antes do dia 4 de junho, nós já estamos aí em ritmo de marcha e tem uma marcha para março que você não pode perder. Dá só uma olhadinha. Francisco Morato vai tremer. Vem aí a Marcha para Jesus em Francisco Morato. É sábado, dia 21 de março. As atrações já estão confirmadas. Renascer Praise. Anderson Freire. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eli Soares. Jesus te louva. Gabriela Rocha. Juliane Souza. Tão lindo é cada momento. Nicole Francini. Ele é a minha força, minha segurança. E muito mais. É o melhor da música cristã reunido em um só lugar. Marcha para Jesus em Francisco Morato. Prepare-se. 21 de março, hein? Estamos esperando por você em Francisco Morato e não se esqueça do dia 4 de junho estar conosco. marchaprajesus.com.br é o endereço eletrônico para você inscrever a sua caravana e também tem mais informações ali de todas as marchas do ano, que nós temos marchas até o final do ano. E também você já pode adquirir a sua camiseta pelo gospelbay.com.br, você tem todas as informações ali, você já pode comprar a camiseta, você recebe na sua casa com toda a tranquilidade. Faça isso o mais rápido possível para dar tempo de você customizá-las também, como a gente sabe que a maioria gosta, certo? marchaprajesus.com.br e tá aí, gospelbay.com.br para você adquirir a sua camiseta. Vamos ter essa conversa bastante importante, eu quero que você preste muita atenção, tanto no depoimento que você vai ouvir da Carla, que está aqui ao meu lado, quanto também nas orientações do Luiz. Luiz é nosso psicólogo, ele é especialista no tratamento de crianças e adolescentes adictos, que são crianças... Não, nós estamos falando de vícios no que diz respeito a jogos online, mas a gente sabe que isso pode se estender
para várias, assim, não é nem um caso específico de um tipo de vício, sabe? Hoje a gente tem percebido que uma coisa vai puxando a outra. Então, o Luiz tem se especializado nesse assunto, por isso que eu pedi para que ele viesse hoje, mesmo nós falando especificamente sobre o Roblox, que tem nos chamado a atenção. A Glaucia está aqui com a gente também, porque a Glaucia tem feito um trabalho que é extremamente importante, inclusive ajudando também as autoridades na identificação de pessoas que se infiltram nesses jogos para aliciar menores. Muitas vezes menores, como nós já mostramos para você aqui, aliciando outros menores. Então, ela tem feito um trabalho e recebe muitas denúncias também. O doutor Alessandro está com a gente também, ele participou em outra ocasião, é um delegado que a gente ama muito, ele está agora atuando no Piauí. O doutor tem uma participação extremamente importante em todas as ações da polícia, que você já ouve falar, que diz respeito à prisão, na tentativa de coibir esses aliciamentos, tem o dedo dele nessa história. É uma pessoa que entende desse assunto para nos orientar também, para que nós possamos entender a importância de cada um de nós, porque todos nós temos essa responsabilidade. Quando nós falamos em Roblox, só para você entender, quero te falar um pouquinho de números, porque nós estamos falando de uma população gigantesca. Então, nós estamos falando de pelo menos 150 milhões de usuários no mundo inteiro. É muita gente. É a população de muitos países. Nós temos 200 e poucos milhões de habitantes. Você imagina que no mundo inteiro nós temos essa população gigantesca de 150 milhões de pessoas jogando. Mas o que nos chama a atenção é que nós temos pelo menos 57 milhões de pessoas que têm menos de 13 anos de idade jogando. Daí, quando você fala, poxa, mas é tudo isso, mas qual é o problema do meu filho jogar? O problema é que esses jogos, ele traz, por trás deles, existem todo um aliciamento e uma possibilidade deles conhecerem coisas do mundo real, falando para você de uma maneira leiga, tá? Que, na verdade, você não quer que seu filho conheça. Por exemplo, você quer saber como é que funciona um baile funk com um cunho sexual bastante pesado? Eles vão tendo acesso a essas coisas, eles vão tendo acesso à criminalidade, às armas, eles têm acesso a conteúdos que não têm nada a ver com nenhum de nós, na verdade. Porque isso não são coisas para nós também acessarmos. Só que no dia a dia a gente já sabe que isso existe. Como a gente sabe que isso existe, qual é a nossa... Não é só a nossa intenção, mas a nossa obrigação, estarmos longe disso. O que acontece com as crianças é que eles, sem perceber, já estão nesse contexto. Os jogos levam as crianças para esse caminho. Então, não existe mais essa inocência, não é apenas um jogo. Então, é isso que você precisa entender. Por que a Carla está aqui comigo hoje? Quero agradecer demais a Carla, que para mim é uma pessoa muito corajosa, porque ela está pondo a cara dela a tapa nas emissoras de TV para falar de algo que ela tem vivido dentro da casa dela e que extrapolou as redes sociais, extrapolou os jogos, extrapolou a tela. Hoje, a Carla já está melhor. Ela tem um corte no rosto, um corte na testa, um corte no peito. Pode colocar na tela como é que a Carla ficou depois do momento em que ela foi atacada. Essa é a Carla agora, mas a gente tem fotos de quando a Carla foi atacada, literalmente, porque não tem outra palavra para o que aconteceu com ela. E a gente separou esse material para você, nós vamos colocar para você entender a gravidade do que nós estamos falando. A gente tirou um pouco da nitidez da foto, porque a Carla tirou essa foto sangrando ainda, com a testa sangrando, o rosto também. Tem uma foto do peito bastante cortado também, que a gente tirou. Você está vendo que tem o blur, mas essa faixa que você está vendo aí é um rasgo mesmo que foi feito no corpo da Carla, pela mãe de um menino que jogava junto com o filho da Carla. A Carla tem gêmeos de 12 anos de idade, 2 meninos. Pode voltar aqui para mim, que eu não vou expor os meninos, não tem necessidade disso, mas só para você entender. Por causa desse jogo, a Carla foi atacada dessa maneira. Esse processo está correndo na justiça, que é uma forma de segurança também. O problema com o jogo continua, mas nós vamos... Primeiro, Carla, quero te agradecer de você estar aqui com a gente, para falar de algo que eu sei que mexe com você também, porque foi assustador o que aconteceu, né? Sim. Como é que foi este ataque, antes da gente voltar lá no início? Você vinha tentando conversar com essa mãe a respeito do jogo. Eu vinha conversando com a mãe do menino, e por várias vezes eu tentei conversar com ela e nada se resolvia. E meus filhos ainda sendo ameaçados pelo filho, né, pelo menino. E aí o meu esposo conversou com o pai do menino também e nada se resolveu. E também conversou com o irmão, também nada se resolveu, até que ainda continuou as agressões. E aí eu fui conversar com a mãe do menino na porta do salão. E aí ela não gostou e pediu falou para a filha, que é a irmã do menino,
falar comigo na minha casa, na porta da minha casa. Tá. E aí... Daí tudo bem, você não achou também que fosse só continuar, você achou que fosse só continuar a conversa ali, né, Carla? Sim, eu achei que seria só uma conversa. Só que aí ela já veio partir para agressão. Você percebeu que tinha alguma coisa na mão dela a ponto de te ferir, Carla? Não, quem viu foi meu esposo. Não deu tempo de tirar, né? Não, ela já tinha me atacado. Carla, agora, como é que chegou nesse ponto? O teu menino joga Roblox há muito tempo? Joga, já tem um tempo. E você deixou normalmente? Você também tinha essa ideia de que tudo bem, que era só um jogo e não tinha problema nenhum deixar os gêmeos jogando? Não, achei que não tinha problema nenhum. Porque pra mim era só um jogo. Nunca ouvi falar... Como um videogame? É. Aí, tipo, o menino não gostou, que o meu filho pegou algo do jogo dele. E aí foi que começou a... Na competição, o menino roubou o bonequinho do outro. Vamos dizer assim, dentro da competição deles. O menino tem a mesma idade que o seu. Foi, meu filho pegou algo dele e ele não gostou. E aí ele passou a ameaçar meu filho. Mas assim, na rua, o teu menino te contou, você chegou a ver? Sempre ameaçava na porta da minha casa. Ah, ia lá atrás dele? Ia. E chegou a bater nele? Chegou várias vezes. Por isso que você começou a ir atrás da mãe, para tentar resolver da forma mais amigável possível. Sempre mandava mensagem. Aí teve uma hora que eu cansei. Aí, tipo, fiquei muito nervosa pela situação, porque ninguém resolvia da família. E o menino apanhando? E meus filhos apanhando. Ou não era um, era outro. Céu, meu Deus do céu. Aí até que ela foi lá já na intenção de fazer o que ela fez, de me atacar. De te atacar, e poderia ter atingido mesmo teus olhos, né? Porque sim, passou de raspão no meu olho. O risco que passou de raspão no seu olho, aqui, né? Assim, ó. E o susto também, né, Carla? Foi. Porque a gente não imagina que vai chegar nesse ponto, né? Eu pensei, ela deve vir falar comigo, mas também se fosse para sair na mão, tudo bem, né? Vai brigar, tudo bem, dar uns tapas. Se você fosse para brigar, você ia se defender. Sim, mas aí ela já veio já na agressão mesmo. Doutor Alessandro, boa tarde, doutor. Obrigado de você estar aqui com a gente. A gente mostrou aqui, foi impossível, doutor, mostrar as imagens do rosto da Carla e também do peito dela, porque realmente foi um corte muito feio que ela sofreu. E me deixou muito assustada, doutor, quando eu vi essa história, conversando com a Glaucia e com o Luiz, como eu falei que é o especialista no assunto. Eu fiquei muito assustada, doutor, porque a partir do momento em que deixa, mesmo quando tem as brigas, vamos colocar assim, que deixa de ser uma briga entre as crianças, para as crianças se entenderem ali, e a coisa toma uma proporção como essa, para mim, doutor, é um alerta de um sinal que já não é mais nem vermelho, que é uma sirene que parece que não para nunca mais de tocar, dado o problema que a gente tem visto no dia a dia. E eu pedi para que você participasse, para quem está em casa entender que a polícia tem trabalhado incansavelmente, desde quando você já estava fazendo aquelas prisões e até antes, para que isso seja cada vez mais afunilado a ponto de que as coisas sejam resolvidas de uma outra forma e, mais do que isso, de que existam leis efetivas. A gente tem esperança de que com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que vai entrar em vigor agora, que essas leis sejam mais fortes, né, doutor? Existe essa possibilidade mesmo? Você acha que pode haver uma mudança, doutor? Realmente, não só no comportamento, a gente vai falar um pouquinho com a Carla também com relação ao comportamento dos pais, mas você acha que essa mudança na lei e essa coisa de entrar em vigor agora, a gente pode ter uma esperança de que realmente a lei seja mais punitiva para essas plataformas que têm trabalhado como se fosse terra de ninguém, doutor? Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Primeiro, o que é que eu... Deixa eu tirar aqui. Vai mais fácil para me expressar. Bom, o que a gente tem que entender primeiro? Há uma inversão no crime. Antes do crime começava na rua. O que nós estamos... Doutor, não estou conseguindo te ouvir, não está chegando a sua voz para mim, doutor. E é vamos ver com casos mais absurdos possíveis, tá? Como policial, eu tenho atuado diretamente nessa linha de frente, mas o que eu tenho visto, o que é um ponto relevante aí para vocês, é o seguinte: isso não é só um problema de polícia. O que a gente está vendo? A educação digital ela tem que começar em casa também, entendeu? Entendi. Então, o pai e a mãe precisam entender que ele tem que controlar algumas situações e tem que conversar com o filho, entendeu? Entendi. Não é papai e mamãe, eu quero passar 15 horas, 20 horas jogando, a internet é minha, eu sei o que eu quero. Não sabe.
tá? Até porque o que a gente tem visto, eu passo aqui para vocês, o crime, o criminoso, ele se traveste de uma criança ou adolescente, desculpa, ele cria um perfil de uma criança e de um adolescente, se passa por ela, ganha confiança. A Grace, ela sabe muito bem disso no trabalho que ela faz, que o aliciamento, ele não começa com ameaça, ele começa com a confiança, com um oi, entendeu? Então, às vezes, o pai e a mãe deixam muito à vontade e termina ocorrendo isso. Nossas leis, para concluir tua pergunta, elas são bem efetivas. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, vai melhorar um pouco. As plataformas vão ter uma responsabilidade maior. Agora, é importante que a gente veja isso dentro de casa. Tem vários autores que, criança precisa brincar, criança precisa jogar bola, ela precisa cair, machucar o joelho, precisa interagir e não estar só com o telefone. Que é o que a gente tem visto cada vez mais, né, doutor? Isso, a gente tem visto, e assim, só para completar, tem uma série que fala aí que tem muita questão de violência, ela é até disponibilizada via streaming. Eu falo para vocês, nada é perto do que a gente vê no dia a dia. Nada é perto, é verdade. Eu até digo a vocês, isso remonta aos tempos de maior barbaridade do ser humano. A gente tem visto coisas muito feias e que precisam tomar providência. Começar de casa e, se for necessário, a gente vai puxar para a polícia. É uma coisa importante, Luiz, obrigada, Luiz, você está aqui com a gente, já puxando pelo que o doutor está falando e que nós falávamos com a Carla e com a Gleice antes. Para você ter uma ideia, você que tem esse acesso à internet, todos nós temos, eu falei no início do programa que é uma realidade, a gente não conseguiu separar, nós separamos 2 vídeos sem áudio para você ver a reação das crianças, né? Mas a gente não consegue mais separar os vídeos por conta de palavras que as crianças hoje usam, e você deve ver isso também no teu dia a dia e deve estar tentando já coibir também, que são palavrões que nem adultos falam, né? Quer dizer, a criança está aprendendo em algum lugar. Dentro desses jogos, com certeza, é isso que tem acontecido também. O que tem chegado ao consultório é tão assustador quanto aquilo que a gente está vendo e que o doutor tem comentado, que extrapola tudo que a gente já imaginou, porque eu, essa madrugada, fiquei tentando, buscando, assistindo vários, tentando achar alguns que eu conseguisse aproveitar, e vou te falar, fazia tempo que eu não via tanta coisa horrível. Tenho que corroborar com o que o doutor está falando, Luiz. A gente tem visto, é real mesmo isso no consultório, né, Luiz? Bom, primeiro, boa tarde, Keila. Obrigado pelo convite mais uma vez. É real, e eu vou pegar, inclusive, a fala do doutor e dizer o seguinte: o jogo é um jogo, o jogo não é mau, é a forma que o jogo está sendo utilizado. E esse comportamento repetitivo, e até você falando dos palavrões, infelizmente no consultório, eu sou terapeuta de família, então assim, quando eu tenho uma criança que está numa compulsão de jogo, entrou num grau de violência, uma violência física, que é o que geralmente acontece, automutilação por bullying, eu também vou atrás do atendimento dos pais dessa família para entender. E o vício da criança, na maioria das vezes, começa pelos pais. Eu estou lá no celular, no bendito do joguinho, do tigrinho, ou seja lá o que for, e eu falo palavrões, né? Isso é um hábito de casa. Quando a gente pega a questão dela que aconteceu, né, com o filho em relação ao jogo, a criança entra no jogo, ela não tem a maldade, uma palavra foi bem colocada assim, ela é ingênua, ela não conhece o jogo, ela conhece a regra do jogo, mas ela não tem a malícia, que é isso que a gente diferencia de um adolescente para um adulto. Para adulto, né? O jogo não é malicioso, é um jogo. O aliciador, como ele mesmo colocou, ele não chega no primeiro encontro e no dia seguinte ele pega algo. Ele vai por muito tempo ganhando a confiança, trocando os joguinhos, dando as moedinhas. E as crianças chegam super animadas no sentido de eu estou jogando, e aí vem a recompensa, vem todo o estímulo cerebral, que é isso que isso dá muito rápido, né? Ganhei tantas mil moedinhas, consegui roubar do coleguinha. Enquanto virtual, isso ok, mas a criança não consegue entender que isso é um jogo. E a hora que ela chega no consultório, eu estou com um caso assim de bulo de automutilação, ela chega muito mais pela convivência do jogo e da convivência social, porque isso vai para a escola, se sentindo inferiorizada, diminuída. Ou apanhando, que é o que acontece, aconteceu com os filhos da Carla, que daí já começa a apanhar, já sai daquilo
da brincadeira do jogo e já começa a apanhar. Quer dizer, já vira uma briga real, né? E aí não tem a separação do que é real e virtual. Então ela vai sozinha, se automutila, não tem a força. Aí vai para o jogo, que também acontece ao contrário, e eu me torno violento dentro do jogo. Porque como eu não posso bater em ninguém, eu só apanho, eu bato no jogo. Então é um ciclo de violência. Mas lembrando, essa violência não acontece da criança, ela vê essa violência acontecendo dentro de casa. É comum ser violento, por uma fala, por um comportamento, por uma atitude, por uma gritaria. Então, assim, eu não sou violento porque eu quero. Eu aprendi que o ambiente se torna violento. Então, eu vou para o jogo e exerço aquilo que eu vejo no dia a dia. A criança só reproduz. Mas você acha isso, Carla? Você acha que na tua casa o teu comportamento e o do Michael tem alguma coisa a ver com esse excesso de jogo dos meninos? Você já parou para pensar nisso? Já, e tipo assim, eu sempre falo para ele, você deixou ele livre, assim, em questão, né? Tipo, por mim, eu cortava. Você acha que vocês confiaram demais? Eu confiei demais. Na falta no fato de não ter problema nenhum. Sim, achei que era um jogo como normal, que não ia ter esse problema todo, né? Você vê, o Glaucio, eu acho que a gente tem que ter essa separação daquilo que a gente muitas vezes faz na inocência, né? De não acreditar que vai acontecer na casa da gente. Não é nem de você achar que não é tão violento, é que a educação que você deu, você acha que com teu filho não vai acontecer. Que é uma coisa que a gente vê muito, né, Glaucia? No dia a dia aqui fazendo o programa, e você conhece a Glaucia, está sempre aqui conosco, a Glaucia tem um trabalho lindo há muitos anos, ajudando não só a polícia, também por isso que ela conhece o doutor Alessandro, fazendo todo um trabalho paralelo a uma investigação mesmo, a partir das denúncias que ela recebe através da instituição, tentando identificar predadores, pedófilos, esses jogadores compulsivos, e mandando os casos para a polícia e ajudando famílias. Então, ela tem esse trabalho que é muito próximo das famílias. Então, a gente não pode deixar de fazer essa separação, né? Dos pais que, na inocência, deixam porque a criança está se divertindo, e daquilo que você percebe que joga na mão da criança para ficar livre da criança aquele tempo, quando vê, na verdade, você está livre o tempo inteiro porque a criança não existe mais. Não é isso? Boa tarde, Keila. Boa tarde, doutor Alessandro. Que bom que eu vejo o senhor hoje. Saudades. Sabe, Keila, eu acho que assim, os filhos, no jogo, não teve nada demais. O jogo que as crianças estavam lá brincando é um jogo que rouba. Né? O bonequinho do outro. Bonequinho, é vasinho, é frutinha. Então, quer dizer... o jogo já está errado, porque o jogo já está ensinando a criança a roubar. Né? Já começa aí o problema. Mas se você for falar assim, todos os jogos estão errados. É porque é uma competição, É uma né? competição. O jogo, ele incita essa competição. Você vai competir, né? Aí depois a Carla falou que parece que o menino queria que devolvesse. Não tem como devolver, o outro teria que ir lá roubar de novo, né? Ia ficar esse negócio. É o devolver virtual, tá? Você o devolver virtual. Quer que devolve o bonequinho lá do jogo. Eu acho tão meio loucura virtual. Pra gente que não joga pensar isso daí. Eu, quando vi a chamada da matéria dela, eu fui atrás, antes de você conversar comigo, porque, a princípio, eu tinha achado que eram aqueles crimes que eu e o doutor Alessandro estamos acostumados a ver, que o filho teria agredido a Carla, por conta do jogo, né? Da mãe ter tirado o jogo dele e ou ter tirado o jogo, ou o desafio, né? Então, eu achei que fosse mais nessa questão. Eu me surpreendi, é o primeiro caso que eu vejo que sai da tela. Você vê o quê? Que, graças a Deus, né, as famílias tentam resolver essas divergências que tem com as crianças de forma educada. Né? Até porque o que eu penso é o seguinte, você tem dois adultos. Sim. Né? Você tem dois adultos que têm duas crianças brigando. Daí você senta com a adulta e fala, Maria, olha, o que nós vamos fazer? O que você acha da gente pegar e cortar... Seria o normal. Sim. Vamos cortar um pouco esse jogo, tirar os dois dessa brincadeira e tal, para ver se eles amenizam o negócio e um para de brigar com o outro? Ponto. Né? Normalmente seria isso que foi que você foi fazer, né? Olha, seu menino está batendo no meu, não é, Carla? Eu imagino, pelo que você está contando, que você tentou fazer isso. Chegar, mandou WhatsApp para a mãe, Michael foi lá, falou com a mãe, com o pai. Vamos ver o que o menino faz, vai parar um pouco de jogar, vamos dar um tempo nesse jogo para ver se o negócio... Se eles se assentam, né? Porque são duas crianças de 12 anos que daqui a pouco arrumam outro jogo e vai esquecer e faz outra coisa. Eu penso que você imaginou isso, não foi? Porque, tipo assim, eu nunca... Tipo assim, achei que era um jogo... Então, gente, é uma loucura. Né? Não ia levar tudo isso. Não, e já saiu de casa armada, né? Porque já saiu, a irmã já saiu com um pedaço de vidro
para chegar lá e... O que chama a atenção é assim, eu não conheço ninguém da história, mas ouvindo é assim... Não, nem eu, mas é que quando você ouve, você já faz a história na tua cabeça, né? Eu vou muito mais pelo ambiente que foi criado. Então, assim, uma mãe foi buscar o direito dos filhos, porque se viu esses filhos narrando a batendo, história, sofrendo, com uma mãe que foi também defender o seu filho. Foi isso que ela fez. Só que a forma como as duas fizeram já demonstra muito como o ambiente é contaminado, né? A mãe já chega com uma arma, com a violência, então assim, esse ambiente já é violento para isso. A mãe nem conversou, né, gente? A mãe nem conversou. Mais. Então o menino ir lá na casa, tirar e não foi nem a irmã, não foi nem a mãe, foi a irmã. Mandou outra pessoa, a gente vê se pode uma coisa dessa. É um ambiente violento. Então a minha leitura, antes de tudo isso, é assim, eu tenho situações de violência. O menino ir para o jogo, querer brigar com o outro da moedinha, ele vê isso o tempo todo. Então é só reprodução de modelo. Eu não posso culpabilizar a criança, muito menos o jogo. Falta maturidade, a criança não tem esse discernimento. A responsabilidade, sim, é dos adultos de perceber que essa criança só está reproduzindo modelo. Você manda a filha para tirar satisfação, o menino também vai tirar satisfação. Se vai bater boca, é porque tem um ambiente de bater boca. Essa é a violência que acontece. O jogo só reproduz o ambiente social. Ele não está fazendo nada de diferente. E a criança, na ingenuidade dela, eu roubei a moedinha. Eu roubei a moedinha, conquistei, né? Nem roubei, né? Eu conquistei o lugar do outro. Só que quando vem para o mundo real e são dois adultos, então está muito mais contaminado do que a gente imagina. E nós estamos falando de um caso. Doutor Alessandro, eu queria te falar uma coisa. Eu vi um dado da Polícia de São Paulo, a Polícia Civil, o doutor não está ouvindo a gente, mas vou falar para você, depois eu conto para o doutor também. A Polícia Civil de São Paulo ela tem um núcleo que investiga todos esses crimes virtuais e tenta também investigar e prender pessoas que se infiltram ali, como nós falamos no início. Das pessoas que são investigadas, pelo menos 90% das pessoas que são investigadas e ligadas a crimes virtuais, 90% usam o Roblox para começar essa história. Então, a gente não pode fantasiar que é um jogo 100% inofensivo, porque ele dá esse caminho. Por isso que se você, ainda assim, depois da nossa conversa, decidir continuar permitindo que o seu filho jogue, você precisa tomar um cuidado redobrado e deixar muito mais tempo, porque nós vamos chegar nesse ponto que é o que a Carla está com o marido dela tentando fazer. Porque é, sim, comprovadamente, uma porta de entrada para a criminalidade. Esse é um ponto importante. A própria empresa ela tem se eximido de qualquer responsabilidade pelas coisas que têm acontecido através deste jogo e dentro da plataforma. Por exemplo, no começo do ano, eles mudaram algumas leis. Então, agora, a criança, para jogar, ela vai ter que fazer aquela identificação facial. E, quando é criança, eles já barram para que a criança não tenha aquele contato de chat, que funciona para conversar mesmo, para eles conversarem, que é ali que acontecem os inícios das conversas. Doutor, só para te atualizar, porque eu fui chamá-lo agora, aquele estudo da Polícia Civil de São Paulo, falando que, pelo menos, das pessoas que são investigadas, ligadas a crimes virtuais, pelo menos 90% utilizam o Roblox. O que eu estou dizendo aqui, doutor, é que a gente não pode fantasiar que, se tiver um monitoramento legal, essa criança deve ficar jogando. A gente sabe dos riscos que o Roblox, acima dos outros, tem trazido. A maior prova disso é que eles tentaram, de uma certa forma, passar um pano nessa história, fazendo aquela possibilidade de você fazer identificação facial para tentar coibir a molecada de entrar no chat. Nos Estados Unidos, como eu falei no início, tem um grupo de pais e autoridades na Califórnia que foram para cima deles com tudo na tentativa de tirar essa história do ar. A gente sabe que isso não vai acontecer, nós estamos falando de bilhões de dólares, de 150 milhões de pessoas usando, mas eu queria, doutor, que você falasse isso, que dentro daquilo que a polícia trabalha, a gente não pode fantasiar que é só uma briga entre adolescentes, que é realmente essa porta de entrada para tudo que a gente já falou do incentivo, da participação do baile funk, todas essas coisas, mas dessa criminalidade, da pedofilia. Os pais têm que ter essa consciência para que, na inocência, como aconteceu com a Carla, ache que não tem problema nenhum, doutor. Porque o que eu percebo é que ainda existe, apesar de toda a informação, ainda existe essa inocência por parte dos pais, porque a gente nunca acha que vai acontecer dentro da casa da gente, né, doutor? É isso. E até o que quando eu era mais novo, eu lembro que meu pai e minha mãe falavam o seguinte: meu filho, não converse com estranhos na rua.
eu vou trazer para o cenário de hoje. O que o pai e a mãe estão dizendo para o filho, para não conversar com estranhos? Ele sabe quem está jogando com o filho, ele sabe quem é aquela pessoa que está do lado, ele joga com o filho, ele entende como aquilo funciona. Então, assim, o controle é muito importante. Eu concordo contigo, que também a plataforma ela não pode se eximir. Não é problema meu, é problema seu. Oh. Tá, você não pode vir aqui para o Brasil para ganhar milhões de dólares, e eu não tenho culpa. O problema é do pai ou da mãe. Não, esse que é um trabalho compartilhado. E o que é importante também é que o pai e a mãe, eles configurem a plataforma corretamente. Por exemplo, eu vi alguns casos dessa própria plataforma que não foi configurada correta e o filho gastou não sei quantos mil dólares comprando bonequinhos com cartão do crédito do pai e da mãe. Tá? Essa configuração também é importante. E atrelado, o que é importante? Que o pai e a mãe fiquem atentos a sinal de alertas. O que é o sinal de alerta? É a mudança brusca de comportamento do filho. Certo. Isso é algo que chama muita atenção. É o filho se isolar, passar várias horas, não querer sair, conectar. São algumas lesões de automutilação, tá? E esses comportamentos, eles dão sinais para a gente, tá? Eles dão sinais. Então, a partir do primeiro momento que o pai e a mãe vê isso, procurar ajuda ao psicólogo, ao terapeuta, à própria polícia e procurar ajuda. Não deixar a coisa ir para frente, né, doutor? É isso. E tem um outro ponto. O criminoso que está do outro lado, ele está por trás de uma tela de internet, de computador ou de telefone, e ele pode ser encontrado. Então, é muito importante que se procure ajuda para que se coloque essas pessoas, independente da idade, para pagar pelo que fazem. Né? E assim, eu tenho até uma recomendação que eu falo muito em evento que eu participo, é o seguinte: criança não tem segredo. Tá? O que acontece? Orienta teu filho ou tua filha para sempre que alguém do outro lado disser: meu filho, olha, isso aqui é um segredo nosso, pode dizer, é um criminoso que está do outro lado. Tá? Não tem segredo, porque de um simples segredo você pode ter a vida do seu filho extremamente prejudicada. São crimes que começam online, que vão trazer reflexos para o resto da vida. Então, o pai e a mãe têm que estar vigilantes. Ô, Carla, você tem percebido esses sinais diferentes? Porque, por exemplo, a gente tem uma situação específica que aconteceu, que era esse brinquedinho, essa brincadeira, e eles brigando e tal. Mas a partir de tudo que aconteceu, porque faz o quê? 1 mês e meio que aconteceu tudo isso, né, Carla? Desde que você foi atacada, 1 mês e pouquinho, né? Isso foi dia 5. Não deu nem 1 mês ainda, então. Agora Dia 5 de fevereiro que você foi atacada. Mas essa conversa, dessa briga deles, das duas crianças, começou quando? Desde novembro. De novembro. Que você tem conversado. Quer dizer, você passou quase 3 meses tentando conversar com a mãe, conversar com os irmãos, com todo mundo que você pôde para fazer isso. Sim. Agora, daquele dia para cá, como que você tem agido com o teu filho? O que vocês estão tentando fazer? Porque você tem 2 da mesma idade com o mesmo problema. Você tem mais filhos, não, né? Só os gêmeos. Só os 2. Como que você tem feito agora para tentar? Porque agora eu percebo que você viu a gravidade da história, né? Então, você tem a questão judicial que eu sei que você está levando, mas e com eles? O que você está fazendo agora para tentar tirar essas crianças desse jogo? Então, no caso, agora eles estão presos dentro de casa. Mas daí eles ficam jogando mais? Só que eles estão jogando só com o amiguinho dele, que a gente deixamos, que é o vizinho mais próximo, que eles ficam jogando só entre os 3 ali. Dentro de casa? Dentro de casa. Mas daí você tem determinado uma carga horária de jogo? Tipo, olha, são 2 horas por dia, são 3 horas por dia. Como que você tem feito? Olha, de verdade, eles estão bem viciados. Você está deixando o dia inteiro? Eu deixo. Mas você não fica com medo, Carla? Depois de tudo que você está vendo, que você está ouvindo? Assim, não dá medo de depois acontecer que nem acontece, que a gente tem mostrado? Nós vamos mostrar já essas crianças já avançando nos pais e perdendo totalmente o controle. Você não fica com medo? De verdade, tipo assim, eu não esperava que ia acontecer isso. Então, tipo, para mim,
eu acho que se ele jogar só entre eles ali, pra mim, eu acho que não teria problema, assim, Não vai né? ter perigo? Pra mim, não. Então, vou pôr na tela. Pode pôr na tela, meninos, por favor, um dos vídeos que a gente separou. O que está com áudio, Luizão, põe para mim, por favor, para a gente falar um pouquinho daquilo que pode acontecer. Não estou falando que vai acontecer na tua casa, tá? Que eu quero que não aconteça, que você aprenda a lidar com isso. Para isso, a gente trouxe profissionais aqui. Mas eu quero mostrar para você que está na tua casa, se você não viu ainda na internet, são alguns dos mais viralizados, principalmente no Instagram. Pode colocar na tela, por favor. Repete o que tu falou, Enzo. Desgraçada, fica falando mal do Roblox. Tá vendo, gente? Tudo isso porque eu falei que é jogo com gente mal intencionada, que ele não tem que ficar assim por chat de jogo. Eu gastei mais de R$2.000 comprando coisa pra ele nesse jogo, pra agora eu tá dando um conselho pro bem dele. E ele me chamar de desgraçada, né, Enzo? É um vídeo de poucos segundos, um menino que deve ter ali, pelos meus cálculos, uns 6 anos de idade, que a mãe já gastou 7 anos? 7 anos de idade que a mãe já gastou com esse menino e esse menino xingou a mãe de desgraçada. O desgraçado a gente conseguiu colocar, foi o único. Porque os demais que nós separamos, a gente teve que tirar o áudio, porque é impossível colocar na televisão o desfile de palavras horrorosas que eles falam para os pais. Eu coloquei para você ver, você não fica com medo disso? Porque, menina, me arrepiou a noite inteira quando eu fiquei vendo isso durante a madrugada. E você é tranquila demais. Me dá a impressão... Não sou psicóloga, Luiz, mas me dá a impressão de que você não acha que vai acontecer isso nunca. Que tá ali debaixo do teu olho, você não vai passar por esse problema. E eu não sei se essas pessoas que no vídeo também não tiveram essa atitude de falar, não, vai ficar aqui dentro. Né, doutor? Você está ouvindo também, né, doutor? Estou. Tá ouvindo, né? Não sei, porque a gente não sabe se essas pessoas também não tiveram essa mesma atitude que você, que eu sei que você não está fazendo por mal, mas o meu medo é esse, me dá a impressão de que você não tem esse medo, Carla, fico desesperada. Tipo assim, em um certo assim, ponto que eu percebo, assim, entre os dois, meus dois filhos, eles, uns são agressivos com o outro, sabe? Tipo, em questão de celular, descarregou o celular, eles ficam brigando aí fica brigando por causa do carregador, porque querem jogar, porque está descarregando, aí fica nessa, tipo, os dois ali, sabe? Mas eles não falam palavrão, eles são bem sossegados nessa parte, assim, bem tranquilo. Mas e se você resolver que amanhã eles não vão jogar? Guardar tudo e falar, filho, hoje nós vamos fazer outra coisa, mas amanhã vocês não vão jogar. Ficar bravo. Keila, posso só completar assim? Eu estou ficando desesperada, Luiz. Você descreveu Doutor, bem... eu estou ficando desesperada, porque eu acho ela calma demais para a situação. Você descreveu bem o que a gente chama de dependência, o próprio vício, a dependência, no caso da dependência do jogo. E olha que interessante que na dependência a gente tem um mecanismo de dependência e codependência. Ela limitou o jogo aos 2 filhos e ao amiguinho. Então a ideia é assim, eu prefiro que jogue dentro de casa, num grupo fechado, do que jogar aberto. Então o aberto é mais hostil. É a ideia... E já apanhou antes, né? Então... É a ideia do usuário, do viciado. Eu prefiro que use em casa do que usar fora. Mas eu ainda alimento o vício. Então, é dependência e codependência. Mas será que é porque a gente não acha que um jogo inocente com uma criança é um vício? Então, de novo, não é a questão do jogo, é como eu uso o jogo. O jogo induz ao vício, induz a pessoa mal intencionada. Tem essas brechas todas que o próprio jogo dá, tem a falta de legislação. Mas o ponto de eu jogar, isso vai me viciando. É recompensa imediata, é a moedinha. A gente vê isso no tigrinho, né? Eu estou com um paciente que está gastando dinheiros com isso, porque é recompensa imediata. Então, o pai e a mãe pensam assim, está inquieto, em casa, quieto, melhor do que está na rua, causando problema. Mas ele se tornou viciado daquilo que eu mesmo criei, porque a criança não tem discernimento. A culpa é da criança no sentido de quero o jogo, mas tem uma responsabilidade maior que é de um adulto do limite do jogo. Isso é para tudo. Ou é para comida, ou é para jogo, é para excesso de esportes. A questão é a questão do usuário da dependência mesmo. Você vai usar dentro de casa. Eu vou bancar para você usar dentro de casa. A mãe bancou para o filho usar dentro de casa, porque é mais seguro. Mas ele se tornou viciado. E ela alimenta o vício, dependência e codependência. Mas daí como que a Carla faz para sair disso agora? Não. É um bom e velho não. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe e eu mando em vocês. Não existe o contrário. Esse espírito desafiador que essas crianças têm, eu já ouvi crianças falar assim, não dou meu celular porque você não dá a senha do seu celular. Como quem diz assim, você não me dá o seu,
quebrou hierarquia. Tá. O bom e velho não. Claro, sem a violência, né, de anos atrás. Mas assim, eu sou seu pai, sou sua mãe, essa é uma ferramenta e eu vou controlar. Eu vou fazer isso, porque primeiro que eu sou seu pai, segundo porque está garantido por lei. Então é o bom e velho, não. Eles vão chiar? Vão. E aí vai acontecer o que aconteceu com o menino, espero que não. Né? Porque a questão do vício, o viciado, ele burla regra. Ele seduz. Não vou fazer mais, a mamãe me dá mais um pouquinho, olha como eu estou bonzinho, tá bom, então tá aqui. E aí como o pai que comprou os computadores de novo. É vício, eu tenho que tratar como eu trato um viciado. Eu trato o dependente e o codependente, eu trago o usuário e eu trato a família, porque é um ciclo, é o ciclo do vício. Carla, quando você ouve as conversas dessa maneira, chegando nesse ponto, né? Porque a gente já tem 2 situações que você viveu, que é essa reorganização, vamos dizer, das crianças em casa, e que daí você acaba também tendo esse outro problema, porque você vê as crianças ali sem poder sair, porque você tem medo dessa violência que saiu do jogo, mas essa possibilidade de criar uma outra situação que também pode não ser agora, mas a médio e longo prazo pode te causar um problema maior, porque as crianças estão crescendo. Quando eu falei para você no início do programa, que são 57 milhões de crianças abaixo de 13 anos, eu errei. São 50 milhões abaixo de 13 anos, entre 9 e 13 anos de idade, e de 13 a 17 anos são 57 milhões. Quer dizer, esse problema é ainda maior nessa virada de idade dos teus filhos, que tem 12 agora. É por isso que eu estou forçando você e o Michael está aqui ouvindo também, a pensar e repensar numa maneira de fazer com que eles cheguem mais próximos de vocês, de forma que vocês consigam reorganizar isso dentro de casa, para que eles não se tornem estas crianças violentas, porque, na verdade, a gente sabe que isso compromete toda a educação dessa criança, a escola, é um ciclo vicioso. Estamos falando de um vício, ou seja, vai tirar a criança de tudo aquilo que vocês sonharam para eles, né? Sim. É como ele falou, né? Eu prefiro que eles, assim, né? Que eles ficam jogando o joguinho, que até ali eu não vi maldade. Agora sim, vendo as coisas e tal, né? Por detrás. Você está vendo maldade. Você está começando a entender. Sim. E aí, como eu falei para o meu esposo, a gente vai ter que cortar isso deles, né? Porque não tirar totalmente, mas impor as regras. Sim. Como o doutor Alessandro falou. Começar a organizar isso. Sim. Que eu acho que isso é uma parte que você deve ver também ao longo do teu trabalho, né, Glaucia? Que é difícil, né, Glaucia? Porque a gente percebe que, é o que eu falei, ninguém quer passar por essa situação. Mas é importante que você que está em casa entenda que quando nós falamos dessa maneira, parece um pouco pesado demais você comparar um vício de uma criança num jogo a um vício em drogas, por exemplo, e esse é o grande problema da sociedade. Quando nós escalonamos o vício, não, porque o álcool, como ele é lícito, então é diferente da cocaína. Porque a maconha se legalizasse, porque ela só vai deixar a pessoa mais calma. Ô, gente, para de ficar escalonando o vício, porque vício é vício e vai fazer mal, sendo de jogo, sendo de comida, sendo de compras, naquilo que você estiver viciado, isso vai te causar problemas a médio e longo prazo. É importante que você coloque isso na sua cabeça, como está acontecendo com a Carla e o marido dela, para que, num tempo hábil, você consiga parar um ciclo, que não é fácil de parar quando começa. Entendeu? Então, é muito importante essa conversa e a informação, e que você dissemine informações para que exista essa possibilidade de uma vida saudável e de retomar aquilo que você sonhou para o teu filho, que é um futuro brilhante, estudando, constituindo uma família, crescendo de forma saudável. O que nós temos visto no dia a dia é uma dificuldade cada vez maior de administrar tudo isso. Por isso que as denúncias também são importantes, né, Glaucia? Porque o doutor falou algo importante. Se você tem essa porta de entrada e esse trabalho da polícia, quanto mais você denunciar aquilo que você vir de errado dentro de uma sala, você também pode fazer com que esse jogo possa voltar a ser algo menos pior. Né? Não vamos dizer que não vai ser nada inofensivo, porque não existe isso mais. A gente sabe que não. É um caminho sem volta. Mas, pelo menos dentro da tua casa, você tem que criar um caminho que ele volte para você, que a criança volte para você. Né?
E uma coisa que chamou a atenção é que ela falou agora, ela falou assim, mas só joga meus 2 filhos com um amiguinho. Eu não estou falando que seus filhos vão mentir para você, tá? Mas, de repente, esse amiguinho coloca um outro amiguinho. O outro amiguinho coloca um outro amiguinho. Porque não precisa estar lá pessoalmente, Sim, né? Para ir colocando as pessoas. Não, mas acho que acompanhar você já está acompanhando, né? Não. Você fica meio de Tipo olho. assim. Porque eu vou te falar, se eu fosse mãe, se eu tivesse filho, eu ia pensar como é que eu vou acompanhar, porque eu não entendo nada desse jogo. Tentei entrar lá para entender, Eu agora não que eu estou entendo começando nada. a entender Eu até que eles sentei ficam do lado roubando as pra poder coisas. ver. Mas você tentou entender como é que faz para entrar o povo, como entra para aliciar, porque você vai ter que aprender quase a jogar. Para você viciar, não, para você vigiar. Então, mas como é que você vai bloquear uma coisa que você não sabe, né? Eles falam que tem como Na minha bloquear. cabeça, para você vigiar, você tem que saber jogar. Você tem que bloquear. Você sabe da história do Free Fire? Eu comecei a jogar Free Fire. Daí joga tudo já. Eu jogo Free Fire há 8 anos. Porque eu comecei com meu neto me chamando, esse meu neto de 15 anos, vovó, tem um moço aqui que falou que quando eu estiver sozinha para chamar ele. São os jogos online, é o perigo dos jogos online. Você entendeu? Aí eu peguei e falei, não, pera um pouquinho só. Criei, falei, de sábado ele ficava me ensinando. Eu jogo Free Fire toda noite com todos os meus netos. Por quê? Porque se eles querem jogar Free Fire, eles vão jogar de noite comigo. Para você vigiar, porque agora você já sabe se entrar. Porque agora eu gosto de jogar também. É gostoso. Eu gostei de jogar também. Mas só que assim, eu gostei de jogar, mas eu gosto de jogar com quem? Com os meus netos. Né? E um tempo certo, vai ficar o tempo inteiro jogando. 1 hora, 3 partidas. São 3 partidas. Então, um caminho, Luiz, é a Carla e o Michael aprenderem a jogar? Eu acho que assim, um caminho primeiro, não só para ela, mas é para todos os pais entenderem o que os filhos fazem. Tá. Né? Não é terceirizar isso para uma tela, porque é o que acontece. Certo. Terceirizo a educação e o tempo para uma tela. E depois é estar próximo desses filhos, entender o que vão fazer, não só no Roblox, mas qualquer outro aparelho eletrônico. Então, vai jogar com quem, é colocar os filtros necessários, é acompanhar e, acima de tudo, assim, o aparelho é seu, não é deles. Né? É você se apropriar do seu lugar de mãe e pai, né, da educação dos filhos. E tempo. Tá em cima. Tempo. Não terceiriza a educação, não terceiriza o divertimento. Não deixa ficar o dia inteiro? Não, 1 hora dá para se divertir. Quantas horas eles ficam, Carla? Já fez a conta? Se deixar, fica a madrugada inteira. Não. Mas você não deixa. Ainda. Você deixa quanto tempo? Não deixo não. Bom, eles de manhã, eles ficam brincando, aí agora começou as aulas, né? Aí das 3 até as 7. Quando eles voltam, eles ficam tipo, até a hora que eu vou dormir. Meia-noite e pouca. Então eles ficam aí eu tenho que pegar antes de ir pra escola, eles fazem? Eles jogam? Antes de ir para a escola, sim. Mas daí que hora que esses meninos fazem a lição? Como é que você organiza isso? Quando tem a lição, o meu esposo pega, porque eu estou trabalhando, ele fica em casa. Quando ele não está em casa, né? Você que tá. Vocês revezam. Isso. Aí, tipo, ele pega, né, vê se tem lição e já manda eles fazer a lição deles. Depois ele joga. Daí fica de olho, vai, toma banho, faz tudo, vai para a escola e volta e joga até meia-noite. Sim. E se deixar, fica. Nem dorme. Mas na hora que você manda dormir, obedece? Obedece. Fala, mamãe, agora vocês vão dormir agora, porque outro dia você joga, amanhã você joga. Ô, Carla, eles têm noção do que aconteceu com você por causa desse jogo? Eles sabem da situação. Mas eles têm noção de o que aconteceu, que você foi machucada por defendê-los por conta do jogo? Eu falei pra eles, mamãe, isso aqui é a mamãe, aconteceu isso com a mamãe pra poder defender vocês. A questão do jogo que vocês estão fazendo, que vocês estão jogando. O que eles falaram? Principalmente o que estava apanhando? Eles são muito tímidos, muito fechados. Eles não são aquelas crianças assim, sabe? Pra frente. De expressar muito. Não, eles são bem fechados. O que você ia falar, Luiz? Em termos cognitivos, eles estão em fase de desenvolvimento ainda de cerebelo, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento mental. Essas crianças estão indo dormir meia-noite, acordam que horas? 7. 9 horas da manhã, 9 Então, elas dormem fora de um horário normal para um sono, deveriam dormir entre 10 e 11 horas para ter um sono mais reparador. Tem um sono de péssima qualidade porque teve o estímulo da tela, comprometimento cognitivo de desenvolvimento vai ser comprometido, então não é só o jogo, é um adolescente que está tendo a capacidade intelectual limitada para desenvolvimento. Esse é o risco. Então, daí, na verdade, a Carla tinha que mudar tudo, até a ordem, a hora de dormir, a hora de acordar, é toda uma mudança que entra aquilo que o doutor Alessandro falou. De você buscar essa mudança dentro da sua casa e, paralelo a isso, quando você vê
perceber algo diferente dentro do jogo, daí sim se aciona a polícia. Mas são coisas diferentes, né? É o jogo pelo jogo, sendo jogo legal ou não tendo problema nenhum, sendo monitorado e cada vez mais, Carla, que é um trabalho que você vai ter que ter para que essas crianças cresçam de uma forma mais saudável. Pois não, doutor? Deixa até só completar, Carla. Eu espero que hoje, depois desse programa, você volte com uma mentalidade um pouco modificada e aprenda a controlar a tela. Eu vou te falar que diversas vezes em operações policiais, o pai ou a mãe só descobriu o que o filho estava fazendo quando a polícia chegou na porta. Então a gente, às vezes, como pai e mãe, acha que sabe que tudo que está sob controle não está sob controle, tá? Eu recomendo a você, não é tirar de vez, mas é controlar o tempo de tela. Uma horinha e pouco, tá bom, vai dormir cedo, porque é importante para a formação. Você quer brincar? Pô, vai andar de bicicleta, vai jogar bola, vai correr ali na rua, no condomínio. Então, assim, é muito importante para a formação dos teus filhos, como bem o doutor disse. E a tela demais, ela prejudica, vai trazer reflexos terríveis para o resto da vida deles. Então é importante ter esse controle. Sim. Carla. Hoje quando chegar em casa eu vou conversar com eles. Eu acho que tem uma coisa assim, né, Carla? Isso não tira o fato de você ter sido uma vítima, né? De Mas jeito acho nenhum. que é a questão de responsabilidades. Você sofreu, você é a parte que sofreu o dano. Mas essa família também está doente, né? O meu olhar sempre é para quem precisa do cuidado. A sua família precisa, porque sofreu um ataque, as crianças têm o comportamento que está em um comportamento viciante, aquela família também tem um comportamento violento. Então, enquanto psicólogo, meu bem é o bem-estar de todo mundo, né? Não é passar a mão em um nem culpar o outro, mas é que cada um entenda qual é a sua responsabilidade dentro desse papel, né? Para que os seus filhos não sofram. Acho que é o mais indicado. Antes deles se viciar nesse jogo aí, eles empinavam pipa, jogavam bola dentro do quintal, na frente de casa, com o amiguinho. Aí meu marido deu uma bicicleta para eles, agora nem anda, porque fica trancado dentro de casa, depois que aconteceu. Depois que aconteceu esse fato, eles nem eu saio de casa. O meu salão é do lado da minha casa, então, da minha casa pro salão. Eu não ando mais para outros lugares. Que nem eu às vezes, para comprar alguma coisa e tudo, eu ia. Agora eu não vou mais. E também é uma maneira de você ficar mais perto deles, né? Sim. Mesmo dentro do jogo, você está procurando, naquilo que você tinha entendido até agora, fazer o teu melhor. Sim. Né? Que foi o que você procurou fazer. Você foi defender o teu filho, né? Mas eu espero que a gente tenha te ajudado a entender um pouco mais, com mais profundidade, os riscos de você acabar sem querer permitindo a destruição de uma família tão linda que vocês construíram. Sim. Vocês têm tudo, né? Vocês têm uma vida saudável, um relacionamento saudável, filhos saudáveis. Aquilo que depender de você, não deixe de fazer. Obrigada por você estar aqui com a gente, Carla. Mas vou ficar de olho, querendo saber tudo o que está acontecendo. Tá Luiz, obrigada. Glaucia, obrigada. Doutor, muito obrigada por você estar aqui com a gente, nos orientando tanto mais uma vez. Michael, obrigada por você ter trazido a Carla, o marido da Carla veio com ela. E eu quero te agradecer pela companhia, mas antes de qualquer coisa, eu quero falar uma coisa para você. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. A gente sabe que tem muitas pessoas hoje que o mundo está meio virado e a gente tem visto muita violência de pais contra filhos, de filhos contra pais. Mas a gente sabe que a grande maioria ama os filhos, como a Carla, que fez de tudo para fazer com que os filhos fossem respeitados, porque são crianças bem criadas, com uma estrutura familiar adequada, estudando, dentro de casa eles têm tudo. E não é o ter tudo para agradar, para que eles não dessem atenção. Pelo contrário, é para que eles pudessem usufruir aquilo que os pais ganham e trabalham para dar para eles. Então, nós não fazemos as coisas por maldade. Você, que passa pela mesma situação, que não sabe como tirar o teu filho da frente dessa tela, não é que a culpa é sua, é a responsabilidade que é sua. A culpa não é de ninguém, na verdade. Porque se você se sentir culpado, você vai acabar cedendo muito mais para tentar suprir aquilo que você acha que está errado fazer. Agora, quando você começar a olhar com esse amor,
com esse respeito, com esse desejo de viver uma mudança como a Carla está fazendo, você abre caminho para se aproximar do teu filho, porque a gente como filho, a despeito da idade, sente quando o pai está fazendo porque nos ama e porque quer o melhor para nós. É um caminho difícil? Ninguém diz que vai ser fácil. Mas é um caminho que vale a pena, porque você vai vê-los cada vez mais próximos a você e cada vez mais distante daqueles que se utilizam do jogo como uma arma para tirá-los desse mundo. Porque quando não morre fisicamente, morre espiritualmente. Porque você vai morrendo quando você perde os teus sonhos e fica trancado olhando para algo que não vai te levar a lugar algum. Então, que a gente possa ter te ajudado também, não só com o exemplo da Carla, mas com tudo que os nossos convidados te ensinaram hoje, ensinaram a nós também. Um beijo para você, Deus te abençoe.